Você lançou um ditado híbrido. Coloquei. Acabei de lançar um ditado aqui. Ponto em pingo d'água. É um ditado híbrido e hídrico também. Exatamente. Olha só. Preste atenção na sua cidade e procure ver como a iluminação pública ou particular é feita. Você vai notar que existe muito desperdício. Por exemplo, placas de publicidade iluminadas por baixo, fazendo com que a luz seja apontada para cima. Em geral, 30% da luz de postes e luminárias se perde para cima. Às vezes, pode ser pior ainda. E o efeito disso é pura e simplesmente apagar as estrelas. Sim. Com isso, muitas das belezas do céu estão se perdendo. Nebulosas, aglomerados globulares e a nossa própria Via Láctea estão virando histórias de antigamente. Não é preciso que se apaguem todas as luzes da cidade, não. Basta focar os 30% perdidos para baixo. É preciso olhar com mais carinho para o céu. E quem tem feito isso muito bem é o nosso convidado de hoje, o astrofísico Alan Alves Brito. Ele é doutor em ciências pela USP, com estágios de pós-doutorado no Chile e na Austrália. É professor do Instituto de Física da UFRGS. Desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão em temas voltados para a astrofísica, educação e divulgação de ciências, incluindo questões étnico-raciais, de gênero e suas intersecções nas ciências exatas. Integra os programas de pós-graduação em Física e Ensino de Física e coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos da UFRGS. É autor de 2 livros de educação e divulgação e um deles, finalista do Prêmio Jabuti 2020, na categoria Ensaio de Ciências. Alan, que alegria te receber aqui. Boa tarde, a alegria é toda minha. Estou muito feliz de estar aqui nesse diálogo com vocês. Menino! E com todas, né? E todas as ouvintes. Conta pra gente, que história é essa de céu, patrimônio histórico, cultural e Pega carona nessa cauda de cometa, ver a Via Láctea. Conta pra gente o que é isso. Eu acho que eu já tenho mais ou menos uma ideia aí nesse texto introdutório, mas dá uma explicada aí, explica pra gente o que é. Tá, então, de novo, né, agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é muito importante a gente poder dialogar, né, sobre ciência, cultura. Então, na verdade, essa perspectiva, né, ou seja, faz parte de alguns movimentos, de alguns projetos que eu tenho desenvolvido aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mais precisamente no nosso Observatório Astronômico, que esse ano completa 113 anos. Uau. E é um projeto educativo mesmo, para a gente poder pensar a resiliência das estrelas. Como é que a gente pode olhar para o céu também nessa perspectiva histórica, cultural e natural, né? O céu, para nós, astrônomos e astrônomas, né? Para nós da astrofísica, ele é objeto de curiosidade, de estudos, de pesquisas, né? Sobre estrelas, galáxias, nebulosas. Mas para nós que estamos na Terra e que não somos cientistas, que não somos astrofísicos, astrônomos, a gente também se conecta com o céu. Claro. E diferentes povos se conectaram, né? Então é um pouco disso. Mas o que é transformar isso? É chamar a atenção das pessoas para olharem mais para o céu? Esse texto que eu peguei é de um astrônomo, se não me engano, falando exatamente sobre esse movimento, né, de diminuição, pelo menos de diminuição um pouco das luzes das grandes cidades, que estão impedindo as pessoas de admirarem o céu, né? Uhum. E pelo menos à noite. E você descobrir lá a Via Láctea, as Três Marias, enfim, tudo que a gente aprende aí na escola, na infância. E o que é transformar o céu, assim, em patrimônio mesmo? É chamar as pessoas a aderirem a esse movimento? Quando a gente pensa assim, né, o céu como patrimônio, o que a gente quer dizer com isso, né? Ou seja, o que é um patrimônio? O patrimônio para nós é algo muito valioso, que está relacionado à nossa memória, às nossas lembranças, mas sobretudo à ideia de preservação. Então nós queremos preservar o céu como um patrimônio, porque o céu é de todos nós. Todos os povos que passaram pela Terra, né, todas as pessoas olharam para o céu e fizeram as grandes perguntas.
Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? E essas perguntas ainda estão permeadas, né? Elas perpassam a nossa curiosidade, as nossas questões existenciais profundas. E no céu também estão as histórias. Estão essas histórias. As histórias dos mais velhos, dos mais novos, as histórias das pessoas que passaram pela Terra. Então, o céu para nós, ele também tem essa conotação forte de patrimônio, de preservação, o lugar onde a gente encontra as histórias e onde a gente se conecta. E, portanto, todos nós temos o direito de olhar para o céu e seguir fazendo essas perguntas, seguir nos conectando com os movimentos, com as nebulosas, né? Então, é um movimento muito nesse sentido, de entender que precisamos preservar o céu também, né? A gente fala muito do patrimônio numa perspectiva do que está aqui perto de nós, que a gente pode tocar, que a gente pode entrar no museu, apreciar obras de arte ou instrumentos científicos antigos, mas as estrelas, os planetas, né, os objetos que estão aí no nosso céu também são objetos interessantes de preservação. E a gente precisa preservar esse céu escuro para que a gente consiga ver, né? Como é que a gente preserva esse sol, esse céu? Como é que a gente faz para preservar, né? A primeira coisa é um pouco do que você trouxe no início dessa conversa, né? A gente precisa estabelecer políticas públicas de iluminação, né? Ou seja, a gente ilumina de maneira errada, a gente joga essa luz toda para o céu, né? Ao invés de iluminar o chão, a gente ilumina o céu. Então a gente vai perdendo, a gente quase não consegue, ao olho nu, identificar né, o Cruzeiro do Sul. Muitas vezes a gente tem dificuldade até de ver a Lua, né, por conta da poluição. A poluição de maneira ampla, né, a poluição luminosa, mas também os outros tipos de poluição que acabam impedindo que a gente consiga observar. Às vezes a gente constrói de maneira também errada, né? Aqui mesmo na URGS, no nosso observatório, a gente perdeu uma grande porção do céu porque um prédio foi construído próximo, né, numa altura que a gente acaba perdendo essa visão, né? Então a gente não consegue ver certos objetos, fica comprometido, né? Então é preciso uma organização, né? É preciso políticas públicas, conscientização de todos nós, um processo mesmo de educação. Então por isso esse projeto, assim, né? Por isso essa discussão de pensarmos o céu como um patrimônio histórico, portanto devemos tratar assim na educação em ciências e também na educação patrimonial. Então é um projeto que está linkando, assim, relacionando educação em ciências e educação patrimonial. Muito legal. Lembrando que o Alan não está falando de deixar tudo no escurinho, não, porque daí que você olha para o céu, você perde seu celular, né? Sabe como é que é? Mas é posicionar de uma forma que não interfira a contemplação. Aliás, só a efeito de curiosidade, o presente mais legal que eu já dei para minha esposa foi também o pior presente que eu já dei para minha esposa. Ela é apaixonada justamente pelo céu, pelas estrelas, enfim. E aí eu dei para ela uma luneta super legal, mas sabe aquele presente inútil em Belo Horizonte? Porque, cara, se a gente conseguiu 2 ou 3 vezes ter um lugar apropriado para poder conseguir ver qualquer coisa, contemplar o céu, foi muito. Porque aqui em Belo Horizonte é muito difícil, porque é tudo muito iluminado e acaba que você não consegue ter a percepção, é até difícil você focar, tal, você não consegue fazer isso. E ainda sobre esse aspecto, o Marco Bazzoni, ele está falando de Toronto, lá no Canadá. Ele diz o seguinte: eu sou amante do céu e a primeira vez que eu vi um satélite eu surtei, achei que era um OVNI. Lembrando que isso só é possível de ver em lugares onde a luz da cidade não atrapalha. Hoje minha diversão é ir acampar e observar os satélites. Que legal! Esse é um aspecto interessante, assim, né? Eu acho que é essa consciência que a gente quer despertar, né? Eu acho que as crianças que estão nascendo, sobretudo as crianças que já nascem, inclusive, num contexto urbano, de condomínios, né? Que pouco tem a possibilidade de olhar para o céu, fazer essas perguntas, de criar histórias, inventar histórias, né? De buscar explicações, porque no céu está, assim, o céu desperta em cada um de nós essa curiosidade científica. Então, quase todas as pessoas de todas as diferentes áreas, um dia já pensou em estudar astronomia,
em querer entender por que as estrelas piscam, por que as estrelas têm cores diferentes. Então, como a gente pode, o que a gente pode fazer hoje para mudar essa situação, né? Ou seja, é um direito de cada um de nós de olharmos para o céu. Imagina que algumas pessoas vão morrer sem nunca ter visto a Via Láctea, né? Sem nunca ter percebido as cores das estrelas, que nem todas as estrelas têm as mesmas cores. Ou seja, o céu, ele é diverso. E quando tem um blackout, quando falta energia generalizada na cidade, por mais que aquela fração de tempo seja muito curta, a gente consegue perceber e se maravilhar, né? Imagina os antigos, as pessoas que viviam na Terra antigamente, vendo aquele oceano de objetos, né? Então imagina como isso mexe mesmo profundamente em cada um de nós. Sendo crendice ou não, a questão do céu, dos astros, influenciou até em guerras. Outro dia eu estava trazendo esse dado histórico do Império Otomano, que ele só invade Constantinopla porque o céu dizia que havia um momento auspicioso para aquilo, porque a tendência era não ter a invasão e a nossa história seria altamente impactada por essa não decisão, para o bem e para o mal, enfim, mas para a gente perceber na história da humanidade o quanto que isso se tornou presente na construção da sociedade, né, Alan? Essa questão é muito interessante, sobretudo para nós, no Brasil do século XXI, né? Exatamente nesse momento que a gente está vivendo, já há alguns anos, a gente também debate questões importantes para nós na educação. Por exemplo, o estudo da cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas. Então, o céu, como patrimônio cultural, histórico, também é uma potência para trazer essas discussões. Como é que as diferentes comunidades indígenas, né, os diferentes povos indígenas do Brasil, como é que os povos quilombolas, os povos tradicionais, como é que essas pessoas se conectavam e se conectam com o céu? Quais são as suas histórias, né? E como é que nós, muito assim, formados numa perspectiva europeia, de educação e de ciência, como é que a gente se conecta, né? Então, o céu traz esses elementos do sagrado, do filosófico, da espiritualidade, da ciência, da cultura, porque nós somos diversos, né? Então, o céu também é importante nesse sentido, da gente poder entender o que é ciência, o que é filosofia, o que é religião, o que é conhecimento popular, porque a gente tem várias histórias para contar sobre o céu. E elas conversam, né, uma com a outra, né? Não tem uma dicotomia, né? Tá tudo entrelaçado. A própria questão da religião, outro dia eu estava lendo sobre isso, que o princípio da religião monoteísta, que é a que nós comungamos aqui, por exemplo, do Brasil, no Ocidente, ela é muito mais recente do que a politeísta, que era em cima das divindades da natureza. Então era uma forma de você contemplar justamente, era o céu qual que era o representante daquilo e como aquilo interagia com a vida do dia a dia lá da pequena comunidade. Agora, eu tô pensando aqui, Alan, que abrir a mente para o céu, para dizer sobre nós, principalmente na questão de educação, é fundamental, somente no momento que eu tô com medo da galera tá discutindo terra plana. Não é, menino? A gente tá pensando, não, vamos sair daqui. Eu quero, não, vamos falar da Terra. Ela é plana mesmo? Como é essa história? Confirma aí pra gente, Alan. Ela é plana? Não é plana. Essa questão dos terraplanistas também, eu acho que também tem essa potência, né? Ou seja, trabalhar as crenças, os valores, esse diálogo é muito importante. Eu acho que a gente tem que entender, né, o que é astronomia, o que é astrologia, o que está por trás de um pensamento terraplanista, né, que muitas vezes também a gente brinca, dá risada, mas muitas vezes, por trás desse pensamento, também tem ali uma articulação política de certos grupos. Então é muito importante que a gente estabeleça esse diálogo na sala de aula, em casa, na sociedade, para que a gente possa tomar decisões. Essa é a grande contribuição da ciência. De que maneira a ciência, a cultura, a educação podem contribuir para que a gente faça reflexões profundas sobre certos aspectos da existência e a gente consiga decidir. Ou seja, quando chega uma informação no meu WhatsApp, como é que eu posso verificar aquela informação? Como é que eu posso decidir
o que é, né, realmente validado cientificamente do que não é. Então o céu traz para nós também essa perspectiva, né? Então é uma das razões da gente estar aqui discutindo sobre o céu como patrimônio cultural, né? Porque a ciência, ela é também cultura, ela é parte da cultura, né? Eu acho que é isso que a gente quer pontuar o tempo inteiro. Eu já era apaixonada pelo céu. Depois dessa conversa com o Alain, eu tô mais apaixonada ainda. Agora o céu é o limite. Participação do Maurinho, Fernandinha. Observo as constelações desde criança na região metropolitana. E realmente, olha só, realmente, de 15 anos para cá, com potência das luzes das cidades aumentando, principalmente BH, céu vem ficando opaco, as estrelas perdendo a nitidez. Aí ele ainda completa dizendo, alguns aglomerados estelares agora só são vistos na zona rural. Alguns astrônomos estão putos com Elon Musk. Sua rede de satélites de internet global estão interferindo nos telescópios de pontos de observação. Daí a fala do Maurinho, ele que é um amante das estrelas, participando com a gente. Um beijo pra você, Maurinho. Muito legal, muita gente participando aqui. E aí, conosco. Alain? Tá interferindo? Elon Musk tá interferindo no nosso olhar pro céu? Assim, na verdade, essa é uma discussão profunda para nós na astronomia, né? Ou seja, esses satélites artificiais, né? Tudo que está aí em processo, né? Também é um momento de disputa, né? Ou seja, esses objetos feitos do jeito que estão sendo feitos, né? E colocados da maneira que têm sido colocados no espaço também nos traz problemas do ponto de vista dessa poluição luminosa, né? Do brilho, né? E também como parte também do lixo espacial, né? Nós já temos bastante lixo aí em volta da Terra. Então, eu acho que são questões importantes. Ao mesmo tempo que a gente quer construir tecnologia, que a gente quer avançar, a gente também tem que pensar de que maneira a gente vai fazer isso de forma organizada, né? Não de forma aleatória e também com interesses outros, muitas vezes interesses completamente privados, né? Eu acho que essa é uma discussão de ciência importante, né? E para além disso, né, acho que uma questão fundamental que ele também traz aí na observação dele é exatamente isso, né? A gente tem perdido cada vez mais o nosso céu. Desde o início do século XX, a gente já perdeu muito. São poucos lugares que se consegue ver a Via Láctea, né? Então, uma grande porcentagem dos europeus e dos norte-americanos, por exemplo, já não conseguem mais ver a Via Láctea, né? Um terço, pelo menos mais de um terço da humanidade já perdeu, né? Assim, são alguns lugares, algumas regiões que se consegue ver ainda a Via Láctea. Então, isso é lamentável, assim, né? É nesse sentido que o céu, a gente pensa o céu como um patrimônio, né? Os aglomerados de estrelas, os aglomerados que a gente consegue ver, que são os mais brilhantes, a gente perdeu, não consegue ver, né? São poucos ainda que se consegue identificar hoje, assim. Olha, falar nisso, assim, eu sou um profundo ignorante no sentido mais literal da palavra sobre isso. E aí, por isso que eu pergunto, o que a gente já viu até hoje? Até onde o olho humano já conseguiu ir para dizer assim, olha, nós já mapeamos até tal ponto. Por exemplo, é o sistema solar, mas a Via Láctea, o que a gente tem mais ou menos catalogado para dizer assim, de ciência da humanidade? Tá, então, assim, primeiro dizer que a gente... já tem mais de 400 anos, Galileu Galilei, historicamente, né, ele é um dos primeiros, o primeiro a apontar o telescópio, a luneta do céu. Ele não construiu a luneta, mas ele foi o primeiro a utilizá-la para observar as estrelas, né, a galáxia. Quando ele aponta essa luneta, ele se dá conta de várias questões fundamentais, que coloca por terra séculos de pensamento sobre a estrutura do universo, sobre a cosmologia mesmo, né? Ou seja, os modelos cosmológicos. A Terra não é o centro do universo. A Terra não é plana e tampouco é o centro do universo, né? Essa foi uma das grandes contribuições a partir desse momento. E desde então, nos últimos pouco mais de 400 anos, nós, astrônomos e astrônomas, a gente desenvolveu vários telescópios de 8 metros, 10 metros. Agora estamos construindo telescópios de 25, 30, 40 metros. Quando eu falo
30, 40 metros, eu me refiro ao diâmetro do espelho, ou seja, né, um super olho. O nosso olho humano, ele é limitado, ele tem um certo limite de magnitude, como a gente chama, né? Quando a gente olha para o céu, a gente não consegue ver todas as estrelas. O olho humano, em condições de observação ideais, né? Sem poluição luminosa, sem nenhum tipo de poluição, a gente consegue enxergar mais ou menos 6.000, 8.000 estrelas, né? Então, a gente tem uma escala de magnitude para dizer assim, até onde o olho humano pode ir. Mas nós, como temos o olho limitado, a gente constrói os nossos super gigantes, né? Os nossos olhos gigantes, que são esses telescópios. Justamente então, até onde a gente conseguiu ir até esse então exato momento. A gente já foi muito longe, a gente já saiu do sistema solar, a gente já descobriu planetas, pelo menos 4.000 planetas fora do sistema solar, nós já identificamos galáxias bem distantes, e nos próximos anos nós vamos chegar às primeiras galáxias que se formam no universo. Aquelas galáxias que se formam quando o universo tem 1 milhão de anos, né? O lugar mais distante que a gente já conseguiu chegar, não com o olho, não, né? É a partir da radiação, quando o universo é bebê, cerca de 380 mil anos depois do início, o que a gente chama de Big Bang, né? Então a gente conseguiu chegar até ali. Eu já dei uma bugada, até onde eu já não a consegui gente... acompanhar, não. O que é esse negócio do bebê aí? Pensa que o universo tem aproximadamente 14 bilhões de anos, desde que ele nasceu, como a nossa idade. Tá. Né? Então o universo nasceu 14 bilhões de anos atrás. Tudo que a gente consegue observar diretamente está limitado à idade quando o universo tinha 380 mil anos. Entendi. Então a gente observa ele bebê. Bebê. É o universo bebê. É o máximo que a gente pode ir em termos de observações, né? Nesse momento, mas a gente vai avançar. E nisso tudo que a gente viu aí, tudo assim, com o nosso olho mecânico, não viu nada mexendo, não? Não, olha, não, vai deixar isso aqui pra... Não, vamos deixar... Isso era a pergunta que eu queria te fazer. Paradinho, não tinha nada mexendo. Se no meio disso tudo aí, se vocês já viram alguma coisa diferente... Dando tchauzinho pra vocês. Nós vamos deixar isso pro segundo bloco, pro próximo bloco, tá? Espera aí, Alan. Hoje a gente tá conversando com o Alan, que é astrofísico, e falando sobre o céu como patrimônio histórico, cultural e natural da humanidade e outras cocitas mais. Respeite as crianças! 14 bilhões de anos. Tá, meu bem? Olha só, o Aceleradores do Bem deste mês abraça... A gente tá falando de abraçar o céu. Então, o Aceleradores do Bem deste mês abraça a Marilinha Tavares. A jovem tem dores fortíssimas e quase não consegue andar. Já fez vários tratamentos e todos sem sucesso. Ela precisa muito da nossa ajuda para descobrir o diagnóstico e continuar o tratamento. Bora devolver os sonhos de vida da Marília? Então colabore. Envie um WhatsApp para a Roberta, que é a mãe da Marília, no 992 54 1304. Eu vou falar de novo. 992 54 1304 e conheça a história no vaquinha.com.br. Busque por Ajude a Marilinha. E você conhece alguém que esteja precisando muito da nossa ajuda? É só enviar um e-mail para aceleradores-do-bem@98fm.com.br. Aceleradores do Bem, mais próximos de um mundo melhor. Daqui a pouco tem mais. Radiocast 98. Daqui a pouco tem mais. Radiocast 98. Na 98, a informação vem em segundo lugar. Aqui, a nossa opinião tem prioridade. Você pode até discordar, aliás, deve. Queremos provocar todo tipo de debate e evitar toda forma de unanimidade. Isso é fazer o bem, abrir espaço para uma boa discussão. 98, do bom humor à boa notícia. A sua Rádio do Bem. Não sou eu que acredito, são as pesquisas de vários estudiosos, pesquisadores. É uma galera que estuda não só ufologia, mas estuda civilizações do passado e tal. E eu tenho esse papel, né, de reproduzir as pesquisas deles, eu faço isso bastante no meu canal.
E sim, acredita-se que sim, que eles monitoram a raça humana desde que o mundo é mundo. Mas olha só, mas aí quando eu falei com você a questão da gente de ficar meio amedrontado assim, você acha que eles vão vir em paz? Eles estão querendo só a nossa água, vem cá, pega um pouquinho e vai embora. Ousada, gente. O que você acha que pode ser tipo aquele Independence Day, daqueles bichos terrosos? Adoro esse filme. Oi? Gosto desse filme. Gosto muito. Eu acho que tem de todo tipo, Dudu. Da mesma maneira que a gente tem na Terra humanos que são super gente boa e uns que não tanto assim. É verdade. Né? É verdade. A gente também pode ter no universo diversas raças. Raças benéficas, raças maléficas, raças no meio termo, que seria aquela pessoa que não faz nada da vida. Véi, imagina achar o Lázaro de Marte. Eu pensei nele também, fiquei com medo de um ET Lázaro. Se a gente tem que mandar 240 homens pra prender um cara, você imagina se vier o ZT, bicho? Você imagina se vier o ZT? E quem entregou ele foi a sogra dele, né? Não, e o detalhe, a maioria das vezes quando fala que viu ET, principalmente no Nordeste, lá que a mãe de luz, é a mãe de luz que chama, que é um facho de luz grande, assim, rápido, que fica seguindo as pessoas no meio da caatinga lá do Nordeste. Mato. É, no meio do mato, você tá no meio do mato. Tranquilo. Você agora tinha medo, né? Você vai fazer alguma coisa no meio do mato, você já fica preocupado. Se não é o Lázaro... É bem estranho esse papo de fazer alguma coisa no meio do mato. Se não é... Não, você vai fazer várias coisas, menino. Você vê uma moita mexendo lá, você fala assim, mantendo contato com ET, Não, tem a música da Maria Chiquinha, que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha. O cara tem uma moitinha lá, se for ET, vem em paz, hein? Aí o outro responde do outro lado, não, eu tô cagando. Eu tô dando um ragão, bicho, deixa eu quieto. De volta na 98 Radiocast. De volta na 98 Radiocast. De volta com o Radiocast 98. Hoje estamos conversando, aprendendo com o astrofísico Alan Alves Brito, olhar com mais carinho para o céu, um patrimônio da humanidade ameaçado pelo progresso. Mas deixamos uma pergunta em suspenso. Que faremos agora, Alan. Agora é a hora da verdade. O que só você viu? O que foi visto além de estrelas, nebulosas e afins? Bom, até o momento, né? Essa é uma das grandes perguntas, né? Estamos sozinhos no universo? Né? Quando a gente olha para o céu, também a gente faz essa pergunta. Estamos sozinhos? Somos os únicos, as únicas, né? Até o momento, cientificamente, não há nenhuma evidência de vida fora da Terra, vida como a gente conhece, né? Então, é claro que se a gente fizer uma conta, a gente multiplicar o número de galáxias que existe no universo, né? Bilhões, trilhões de galáxias, e essas galáxias, muitas delas compostas, né, por bilhões de estrelas, e se a gente pensar que, em princípio, o processo de formação de planetas também está ligado à formação de estrelas, né? Obviamente que nem todos os planetas podem abrigar vida como a gente conhece, ou seja, o nosso próprio tipo, né? A gente pode ir fazendo algumas, né, tirando algumas possibilidades, mas ainda assim sobra bastante coisa, né? Então, sobra bastante galáxia. Tem muita coisa para a gente poder pensar aí, né? Mas eu diria que, em princípio, não dá para descartar a possibilidade de vida como a gente conhece fora da Terra, né? O fato de não termos detectado não quer dizer que não exista, mas, até o momento, nós somos os únicos e as únicas capazes de olhar para tudo isso, buscar maneiras de preservar, né? E também cuidar de cada um de nós. Eu acho que quando a gente olha para o céu, essa também é uma das grandes lições.
deveria dar para nós, devolver para nós um senso de responsabilidade cosmológica, de preservação da vida na Terra, né? Ao mesmo tempo que a gente quer desvendar, quer mudar de planeta, inclusive, não é? Nesse exato momento a gente está passando por um momento crítico no planeta, né? Assim, de um momento complexo para todos nós, que nos devolve esse questionamento. Qual é o nosso papel? Cada um de nós, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado, o que a gente pode fazer para preservar a vida? Então, o céu, a lição do céu como uma componente cultural, histórica e natural também dá isso para nós. Ou seja, como é que eu vou me relacionar com os rios, com os mares, né, com a vegetação, com as florestas, de maneira a preservar a vida? Eu acho que são questões fundamentais, né? Eu acho por interessante, Alan, que você coloca o céu como um elemento de conexão, de conectar a pessoa ao seu entorno, de que mundo é esse. E quando ele diz mundo, não está dizendo só, inclusive, a Terra, não. É todo o universo que fazemos parte, inevitavelmente, você se encontra. Porque a partir dessa conexão de eu sou parte disso tudo que está acontecendo, também existe uma autopreservação e uma preservação do seu microcosmos, ou seja, do seu ambiente, do seu, como ele disse, da sua rua, do seu bairro, das pessoas que estão no seu entorno, como parte justamente desse organismo. E é muito doido a gente pensar que, segundo ele, né, por enquanto estamos sozinhos, né? Por enquanto. A terra, né? Eu tenho uma visão de leigo contumaz, que é o seguinte, uma questão de estatística, pela quantidade de coisa que já foi vista, não é possível, na minha visão de leigo, né, que só exista vida aqui, que isso aqui foi um grande golpe de sorte, que jamais... Ou de azar. Ou isso, sei lá qual que é o rolê, mas que só tem vida aqui com essa quantidade de outras possibilidades que ainda nem foram vistas. Quer dizer, o que já foi visto, o que já se sabe é muita coisa. Mas né? O fato de a gente não conhecer não quer dizer que não exista, mas até agora nós estamos sozinhos, não há nenhuma evidência científica. Algumas pessoas vão dizer que viram, né, extraterrestres, né, mas aqui a gente na pode rádio, ver, Alan, eu tenho certeza. A gente pode ver se o que você quiser. frequentar os corredores aqui da 98, é capaz de você sair com essa impressão. Mas tem um aspecto assim, importante que eu queria não deixar de dizer aqui, né? Porque essa conexão com o céu, ela não é só poética, metafórica. Se a gente pensar que o nosso corpo é constituído de água, majoritariamente, né? Água é H2O, hidrogênio e oxigênio. Oxigênio é um elemento químico associado às estrelas muito gordonas, mais massivas do que o Sol. E o hidrogênio é formado nos primeiros 3 minutos depois do Big Bang. Se a gente pensar que o ferro do nosso sangue, o cálcio dos nossos ossos, o oxigênio que a gente, né, precisa para viver, para respirar, esses elementos químicos são formados nas estrelas. E nós somos pó estelar mesmo. A gente viveu, a gente está vivendo, a gente vai morrer, vai retornar tudo isso para o meio que vai dar origem a outras estrelas. Então nós somos, de fato, conectados com o universo de um jeito visceral. E nessas narrativas do céu, os povos originários, as comunidades quilombolas, os povos tradicionais, vêm nos dizendo isso há muito tempo, de que nós e o planeta estamos conectados de um jeito visceral. Por isso, tão importante que a gente repense o progresso, o que significa progresso, o que significa desenvolvimento, à custa do quê? Cara, isso à é muito custa legal. De quem? Aquele sentido de pensar, eu acho que muita gente tem esse pensamento de, tá, beleza, o universo fez tudo, a Terra, mas eu estou simplesmente habitando isso daqui, como se fosse um inquilino. Exatamente. Como se existisse tudo isso, a natureza, a parte do universo. E eu apareci aqui e falei assim, nossa, que lote bom, vou construir aqui. Não, a gente foi criado, a gente surgiu através dessa confluência de fatores e a gente faz parte disso daqui. A gente é tão terra quanto a terra. É uma visão maravilhosa, né? Que a gente está intrinsecamente... Tá todo mundo junto, né? Tá todo mundo junto e misturado, né? Agora, Fernandinha, falando... Oi. Desculpa, é porque eu tô empolgado aqui com a pergunta do Ricardo, do senhor, tá aqui do lado da gente, conectado no céu e nesse assunto aqui. Ele pergunta
sobre a questão, mais uma vez, da contemplação do céu, da dificuldade nas cidades. Ele pergunta sobre a poluição da atmosfera. Nesse caso, atrapalha muito? Sim, a poluição atmosférica também atrapalha, né? Ou seja, para nós, claro, a nossa atmosfera, ela nos protege, né? Ela impede da gente enxergar em certas faixas, que a gente chama, né, da luz, o que a gente chama de luz, a onda eletromagnética, ela pode vir em diferentes faixas de energia. Então, a nossa atmosfera, naturalmente, nos protege da radiação ultravioleta, né, nos protege de radiações ainda mais energéticas. Mas nós, seres humanos, também provocamos poluição. A gente também joga muita fumaça para o céu, e tudo isso vai dificultar a observação das estrelas, né? Então, a poluição nossa que a gente provoca, ela também dificulta, né, a observação dos astros, dos objetos. Se a gente chegar na cidade de São Paulo, por exemplo, já dizia a música, né, de Zélia Duncan, né? Na cidade de São Paulo, ela tem uma música que traz muito isso, né? Então, isso também atrapalha. Essa poluição atrapalha. A poluição luminosa, a poluição de gases, tudo isso dificulta a nossa observação do céu, né? Então, a gente precisa de condições ideais para observar, né, sobretudo a olho nu, porque o nosso olho é limitado, né? Tem uma certa faixa de magnitude que a gente consegue observar. Objetos mais fracos do que magnitude 6, assim, a gente já não consegue observar, né? Aqui no Brasil, qual é o melhor lugar, assim, para se observar estrelas, universo, enfim, planetas? Qual é o melhor lugar para se olhar para o céu? Para nós, assim, aqui no Brasil a gente tem profissionalmente, né, de maneira profissional, nós temos o observatório em Minas Gerais, inclusive, né? Temos o observatório do Pico do Dias, o Laboratório Nacional de Astrofísica. Então, temos alguns sítios estratégicos, né, para observação. Mas, quando a gente fala assim, de observação astronômica, astrofísica, quais são os lugares ideais? Os lugares ideais são lugares que a gente consiga ter noites limpas, né, noites perfeitas. Então, a gente gosta de lugares com pouca umidade, a gente não quer nuvens, as nuvens atrapalham as observações. No caso da astrofísica, a gente quer lugares altos, exatamente porque parte da radiação fica na atmosfera. Então, quanto mais alto esse lugar, né, para astrofísica, melhor. Então, assim, qual é o lugar ideal? Um lugar que não tem essas condições, um lugar com pouca umidade, sem nuvens, lugares mais desérticos, né? Então, as regiões mais desérticas são preferidas. Eu ia te perguntar, o deserto do Atacama é o melhor do mundo? Então, aí, o Chile é um lugar interessante, porque o melhor lugar, assim, um dos melhores lugares do planeta para observar, né, está na região do Oriente Médio. É um lugar que tem altas montanhas, que tem, né, deserto e tudo, mas obviamente que politicamente é um lugar instável, politicamente. Então, o Chile, o Havaí, Chile, são lugares estratégicos para a astrofísica mundial, né? Então, por exemplo, no Chile nós temos de 365 noites, 340 noites bem limpas, perfeitas. Uau. Então, claro, quanto mais, né, mais na região do deserto, melhor. Então, quanto mais acima das cidades de La Serena, melhor ainda essas condições, né? Então, deserto, a gente quer lugares altos, com pouca nuvem, com pouca umidade. E o Havaí também? Também tem essa... O Havaí é interessante. Eu mesmo observei no Havaí em 2013, né? A gente tem telescópios lá. Há também, aí de novo, para a gente fazer um link com o céu como patrimônio cultural histórico. Há tensões assim, de natureza da ciência. Quando você constrói um telescópio de 40 metros e a gente quer colocar numa montanha no Havaí, que é sagrada para os povos originários que vivem lá, nós temos uma tensão do que é progresso, do que é desenvolvimento. Então, esse também é um exemplo interessante. E aí, para não ficar só no Havaí, a gente pode pensar no Brasil. Toda a discussão em torno de Alcântara. Alcântara é um lugar estratégico para ciências espaciais, né? Lançamento de foguete, tudo aquilo. E ali, na região de Alcântara, nós também temos uma questão intrínseca com as comunidades quilombolas que ali estão. Então, novamente, o céu como lugar de tensão política, social, filosófica, religiosa, de espiritualidade. Eu acho que essas questões são nossas e a gente precisa discutir, entende? Então, por isso que é tão importante
que a gente se aprofunde o que é construir um telescópio de 40 metros para observar os objetos mais distantes. O que isso significa para a ciência, mas o que isso significa na ponta, para a pessoa da ponta, a pessoa que está ali completamente olhando para esse céu de maneira bem despropositada, né? Ou que simplesmente precisa conviver, coabitar com esse céu e esse território. Então, eu acho que tem muitas questões aí para a gente pensar e discutir, né? São muitas questões. Alain, qual é a diferença entre astrofísico, astrônomo e astrólogo? Perfeita pergunta, bem pertinente, né? Porque há uma confusão. Primeira coisa, astronomia e astrologia eram a mesma coisa. A gente olha para a história da humanidade. Antes da Grécia, todo mundo olhava para o céu, todos os povos olhavam para o céu. No início, a gente trouxe um pouco essa perspectiva de que olhar para o céu na questão do sagrado, os egípcios, né, a questão dos eclipses. Muitas vezes, os eclipses determinavam a mudança de dinastias poderosas. Então, as pessoas que olhavam para o céu e faziam previsões de eclipse, de fases da Lua, eram tidas como pessoas poderosas, pessoas que tinham poder de previsão, né? Então, historicamente, a astronomia e a astrologia, o que a gente chama hoje de astronomia e astrologia, era a mesma coisa. E a astrologia, né, a astronomia, a astrologia, ela predomina por séculos. Nós tivemos pelo menos 12 séculos de um modelo geocêntrico do universo. Somente há separação entre astronomia e astrologia no século XVII, com a Revolução Científica, onde se diz, olha, para ser ciência, tem que ter certos elementos. Aquele tipo de conhecimento que não tem certas metodologias científicas passam a ser pseudociência, não tem nenhum tipo de potência, né, que a ciência exige. Então, há essa separação. Então, para nós, a astronomia é ciência e a astrologia é pseudociência. Não há nenhuma relação, por exemplo, de que a fase da Lua vai contribuir para o nascimento de bebês. Não há nenhum tipo de correlação científica entre esses eventos, entende? Então, a astrologia é pseudociência. E a astrofísica, ela surge na virada do século XIX para o século XX, com o surgimento da mecânica quântica, porque até mais ou menos o século XIX, né, final do XIX para o XX, a gente só queria saber como é, por exemplo, que os objetos, onde é que estão os objetos, como os objetos se movem. Mas a partir do momento que a gente perguntou de que é feito as estrelas, o que tem dentro das estrelas, qual é a composição química das estrelas ou dos objetos outros, então quando a gente faz a pergunta do como, surge a astrofísica. Então, a astronomia clássica pergunta-se quando, onde, e a astrofísica quer saber como. Então, a astrofísica é a parte da astronomia que aplica a física, as leis da física, para descrever os objetos celestes. Então, está tudo ligado, mas a gente vai fazendo essas denominações para poder também dar conta, né, desses diferentes momentos na história da ciência. E hoje, astronomia, astrofísica, cosmologia, cosmólogos, astrofísicos, né, e astrônomos trabalham juntos. E astrólogos e astrólogas fazem outra coisa que não é ciência. Ô Alain, a gente inclusive trouxe essa informação, né, Fê? Foi semana passada, falando sobre viagens espaciais tripuladas, enfim, isso provavelmente vai se popularizar em algum momento, né? A gente tem grandes investidores, por exemplo, o Elon Musk, uma série de empresas, o da Amazon e tal. Até que ponto esse tipo de movimento de viagens espaciais pode contribuir com o estudo justamente do que acontece no universo? Essa também é uma boa pergunta, né? Porque nós somos curiosos. Quando a gente olha para o céu, a gente faz essas grandes perguntas, né? Quando a gente quer entender, por exemplo, como é a composição da atmosfera de Vênus, não é só porque a gente quer estudar Vênus. A gente sabe que a atmosfera de Vênus, por exemplo, ela é muito parecida às condições de chuva ácida na Terra. Então, quando nós exploramos o sistema solar, os outros objetos, também queremos entender a Terra. Porque a Terra é onde a gente vive, a gente conhece bem. E a gente sabe que o Sol vai morrer. O Sol é uma estrela, então as estrelas, como as outras, nascem, como nós, né? Nascem, vivem, não namoram e morrem. Né? Então, a gente sabe que o nosso tempo é finito aqui. Então, é importante conhecer outros planetas, a estrutura desses planetas,
nós queremos fazer experimentos também, né, de como a vida, de como é que a planta, o crescimento de plantas, a plantação, né, a vegetação, a vida mesmo, como é que, por exemplo, ela se comporta em ambientes outros de gravidade que não a Terra. Então, nós somos curiosos, a gente quer descrever, a gente quer entender, a gente quer compreender, a gente quer dar respostas. E nesse processo de ciência básica, outras questões surgem e também surgem questões tecnológicas que a gente nunca imaginou. Por exemplo, nós estamos aqui agora conversando, né, por internet. Quando Faraday percebeu, né, a eletricidade, perguntaram para ele, mas Faraday, para que isso serve? Aí ele responde, para que serve uma criança quando nasce? Né? Então, 100 anos depois que o Faraday, né, conclui, né, tudo que a eletricidade significa para nós hoje, né? E a internet também das coisas, né, que também está ligado a esses fenômenos. Então, a ciência básica, ela nos permite esse impacto mesmo, assim, que passa por várias questões, não só de ciência, mas econômicas. Construir um grande telescópio envolve investimento de dinheiro, muito dinheiro. Construir instrumentos, né? Então, eu acho que a ciência, ela é como, eu digo sempre que a ciência é como a Nona Sinfonia de Beethoven, ela é como as obras completas de Machado de Assis, ela é como um funk, ela é parte da nossa cultura. E a gente precisa fomentar isso, né? E ir buscando. Então, eu acho que é nesse sentido que é tão crucial que a gente faça, que a gente explore. Mas também tem a dimensão política. A primeira pessoa que chega à Lua, o primeiro país que consegue chegar a Marte, há implicações políticas aí, né? Então eu acho também que a gente tem que pensar um pouco de qual é o nosso limite, né? Como você mesmo está conectado. Qual é o nosso limite? Também. Aliás, assim, e qual é o objetivo? E também qual é o objetivo? Acho importante também ter isso em mente, né? Qual é o objetivo de tudo isso? O que isso significa? Eu não quero explorar o espaço simplesmente para conquistar povos. É o porquê. Não quero colocar ali, não posso estabelecer uma relação de poder com outras culturas. Eu acho que a gente também, por isso as questões éticas também são interessantes e importantes. A gente brincou aqui sobre vida fora da Terra. Imagina se um dia a gente detecta, então temos pessoas outras vivendo não sei aonde. Muda tudo. Muda toda a nossa estrutura de ética, de existência. Ô, Alan, a gente está com um tempo aqui agora super apertado. A Fernanda não estava nem querendo deixar eu perguntar, não. Mas eu pedi, né, com tanto jeitinho para ela. Porque assim, se deixar, fica aqui, a gente fica aqui a tarde inteira. Deixa a gente se conectar mais. Participação também lá dos Estados Unidos, da Pensilvânia, é o Fernando. Você vai ter que desembolar isso. Eu vou te jogar no buraco. Em um minuto. Você, depois de tudo que você disse, você acredita em um criador do universo? Eu acho que nós, né, as pessoas, nós podemos crer, podemos viver com nossas crenças. Eu não vejo nenhuma incompatibilidade entre crenças e ciência. A questão é que a gente não pode criar políticas públicas, pensar currículos, pensar as relações de poder com base nas crenças. Eu acho que isso é que a gente tem que separar. Religião, ciência podem caminhar, mas todo mundo, cada um no seu quadrado, né? Você está igual um peixe ensaboado. A pergunta é pessoal, você acredita num criador disso tudo que você estuda? Eu acredito em muitas outras coisas, né? Um criador, eu não preciso de um criador para explicar o universo, mas eu, Alan, acredito em muitas outras coisas. Acredito na vida, acredito nas pessoas, eu acredito, né, em energias. Isso é fé, isso aí, ó. É fé. A vida não tem que ser cartesiana, né, Alan? Pode estar tudo junto, né? Tudo junto e misturado. Olha, ficaria aqui, mas, sei lá, maravilhoso esse papo. Nossa, eu vou olhar o céu agora com outro olhar, definitivamente. Não, eu ainda queria debater o roteiro de Interestelar com ele. Alan, quem quiser entrar em contato com você, saber do seu trabalho, como é que faz? Minhas redes sociais, eu estou no Facebook, Instagram, tem uma página na URGS, no Departamento de Astronomia, e-mail, tudo ali. Podem me procurar, estou aí. Alan Alves Brito, astrofísico, para vocês, conversou com a gente hoje. Uma linda quarta-feira para você. Muito obrigada, Alan. Muito obrigado a vocês. Se cuidem aí. Um grande beijo, valeu.